A gente olha para os resultados das empresas, não necessariamente quem incorporou tudo isso aí está virando resultado, né? E o problema que se vive nas empresas hoje não é do planejamento, não é talvez da estratégia, mas de como fazer, como implementar isso, como fazer com que isso seja efetivo. Execução. Né? A execução. Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Impacta Podcast. Esse videocast que a gente faz aqui com super carinho, contando algumas das coisas que acontecem dentro da JPacta, outros temas de impacto dentro da nossa indústria de commodities. Hoje a gente tem um convidado aqui super legal. Segura aí, não precisa mostrar ainda não, vamos dar suspense aqui. Né? A gente vai conversar com ele. Tem uma trajetória de carreira super diversa. Vem de indústrias aí correlatas ao agronegócio, fez uma transição para dentro do agronegócio em posições de mega relevância. A gente vai falar hoje sobre um tema que volta e meia assombra várias empresas, né? Que poxa, estratégia sem execução não adianta muita coisa. E também um tema que a gente acredita muito dentro do lado da JPacta, que é conselho que não acompanha a execução das empresas e só fica em sala de conselho também. Não vai muito longe, né? Tem que colocar a bota, tem que sujar a bota de barro, tem que ir para o lado da execução. Então, Xandros, um prazer receber você aqui no estúdio do Impacta. Tá bom? Um prazer ter você também com a gente na JPacta, né? E, de novo, se apresenta um pouquinho para a turma. Bom, primeiro um prazer, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, contente de fazer parte dessa equipe e poder contribuir, contar um pouquinho de algumas histórias, alguns causos aí para a turma e o que a gente está fazendo de bom, né? Lógico. Conta para a turma um pouquinho da tua trajetória também, né? Como profissional, como é que você chegou também no mundo de commodity. Eu acho que é legal a galera começar conhecendo isso. Sem dúvida. Bom, eu tenho mais de 30 anos de carreira, com formação, especialização em marketing estratégico, desde desenvolvimento de produto, estratégia de produto, posicionamento de marca, estratégia de mercado e depois de unidade de negócio. E passei por maior parte desse tempo da minha carreira em grandes indústrias globais, multinacionais, europeias, cuidando de negócios tanto no Brasil quanto América Latina. Teve um momento, mais de 10 anos da minha carreira, onde eu cuidei de 20 países da América Latina, atuando como direção de uma unidade de negócio, uma empresa alemã. Depois, 4 anos nos Estados Unidos, também assumindo a posição de um negócio importante nos Estados Unidos. E voltando para o Brasil, surgiu a oportunidade de ir para o mundo de commodities, ou seja, para mudar completamente o setor, ir para o agronegócio, onde eu estou desde 2017. Legal. Então, primeiro indo para uma indústria química e depois assumindo a posição de CEO em operação, ou seja, cuidando realmente de operações de commodities, da produção à comercialização e depois verticalização, agregação de valor. E agregando junto a esse conhecimento, à medida em que o setor foi mudando e foi tendo novos desafios, o tema de tecnologia, mas não tecnologia que trouxe o agronegócio até aqui, que foi basicamente genética, basicamente a gestão de solo, mas tecnologia aplicada a dados, a informação, a tomada de decisão. Então, assumi como... E de novo, tá falando aí que é 30 anos no segmento, empresa europeia, não sei o quê. Vai estar o QR Code aqui do LinkedIn dele, para vocês conhecerem a trajetória toda. Mas, assim, são empresas que se fizeram com muita pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, muito lançamento de tecnologia e inovação. Exato. E tudo mais, que eu acho que, assim, quem acompanha... Principalmente o mundo do agronegócio, né? Quem acompanha esse ambiente, a transformação e inovação de tecnologia que tem acontecido ali é uma coisa absurda. Brutal. Né? Brutal. Mas, de novo, quando você veio para o agro, quais empresas, quais segmentos?
Bom, eu iniciei a empresa química americana, FMC, como diretor de marketing e inovação da FMC. Depois eu passei como presidente de uma cooperativa Olambra de Paranapanema, que o pessoal chama de Olambra 2. Claro. Negócio importante, é uma empresa super relevante, onde talvez o maior índice de produtividade por hectare do Brasil, né? Antiga, 70% de área irrigada, 60% do negócio em grãos, mas com uma importância de citros muito grande, algodão. Foi um momento muito importante na minha carreira de transformação, de desenvolvimento do negócio, de realmente colocar a mão na massa e entender da operação em si, como ela funciona, eficiência na veia. Muito crescimento, né? A sua trajetória lá, eu acho que foi marcada por muito crescimento. Muito crescimento. 2 anos e meio o negócio triplicou de tamanho, com altíssimos resultados, não só no faturamento, mas também no resultado no fim da linha. E depois assumindo, e lá mesmo, agregando o serviço, né? O agronegócio veio mudando, o nível de tomada de decisão do próprio agricultor aumentou demais. Então, o que a gente fala de tecnologia aplicada ao agronegócio, fora genética e fora fertilidade de solo, gestão de solo no clima tropical, a gente começou a ver novas tecnologias aplicadas ao agronegócio para entender clima, para entender, para entender precisão, para entender, enfim, uma série de coisas que antes o agricultor não tinha tanto acesso. Né? A própria gestão do dado, planejamento e etc. Eu acho que é uma indústria que, assim, as margens são tão apertadas, tipicamente, né? Que é uma indústria que ela se aperfeiçoou em adaptar, né? Então, ó, a gente fala muito de adaptabilidade, né? Principalmente aqui no Brasil, a adaptabilidade é uma marca da agricultura brasileira, de levar a soja lá do Rio Grande, do sul do Brasil, para o centro-oeste. A gente adaptou aquilo ali, né? A gente levar o café aqui do interior de São Paulo, sul de Minas e tudo mais, para o Cerrado, com as irrigações, a gente adaptou muito naquelas tecnologias. Eu acho que, assim, o agronegócio num nível mundial, aí, não só, isso aí não é uma exclusividade do brasileiro, ele nunca foi tanto quem pagou a pesquisa e desenvolvimento pela tecnologia, mas sem dúvida nenhuma a adaptabilidade que o agro tem de importar tecnologias comprovadas de outros lugares, quando elas ficam num patamar econômico que ela é palatável, né? Então é o ticket que dá para pagar, né? E quando o custo do erro ele já está superado a um ponto que dá para adotar aquilo ali muito rápido. O agro ele tem avançado em tecnologia de uma maneira muito feroz. Demais, né? Demais. Sem dúvida, houve um desenvolvimento no Brasil para aumento para o crescimento do agronegócio para clima tropical e para as diferenças de solo e de região, como você mencionou. Mas a tecnologia vem acompanhando e outras tecnologias. Então, eu vi na pele o agricultor saindo do modelo de planejamento numa planilha de Excel, onde se tomava a decisão por qual fertilizante usar, que semente que eu vou usar, qual genética que eu vou usar, colheita, plantio, pulverização, né? As decisões básicas, por um nível de tomar de decisão 3, 4, 5 vezes maior do que ele tomava. Era até básico e genérico, né? Era genérico, exato. Uma receita de bolo ali que era feita, às vezes, pelo grupo técnico que atende aquela região, mas que não necessariamente era aquela fazenda, naquele microclima, para naquela progressão de lavouras e rotações e tudo mais. Exato. Inclusive não estamos falando só de dados de informação, mas pega os próprios maquinários adequados àquela situação de solo, àquela situação de clima, àquela situação de cultivo. E quanta coisa não se criou, não melhorou em termos de tecnologia, de maquinário, de implemento. Então tem muita coisa nova acontecendo e essa mudança veio
veio não de tanto tempo para cá. Então, isso criou um cenário de novo, criatividade, resiliência, de adaptabilidade, como você mencionou, mas de complexidade também. Hoje é muito mais complexo fazer agronegócio do que era antes. Assim, a gente... Essa trajetória, né, FMC, Olambra, além da diversidade de culturas ali, essa marca sua de crescimento com muita implementação, né, de lançamentos, novos produtos, toda uma história do marketing até a gestão geral daquela operação, traz a gente para a marca do episódio de hoje, né? Que poxa, a gente avançou tanto em produtividade, a gente avançou tanto em tecnologia, a gente avançou tanto em planejamento, mas, assim, quando a gente olha para os resultados das empresas, não necessariamente quem incorporou tudo isso aí está virando resultado, né? Onde é que a gente está errando nessa estratégia aí? Aí que tá. Acho que esse gancho é importantíssimo porque a gente falou de complexidade, de como se fazia, como se tomava decisão antigamente, e hoje como é muito mais difícil tomar decisão, onde você tem cenários muito distintos e um nível de dados para você avaliar muito mais complexo. E o problema que se vive nas empresas hoje não é do planejamento, não é talvez da estratégia, mas de como fazer, como implementar isso, como fazer com que isso seja efetivo. Execução. Né? A execução e realmente da gestão para a operação, ou seja, a execução vinda da própria liderança, ou seja, como o próprio líder da companhia consegue ter a capacidade de transformar o que está no papel, o que está num PowerPoint, para o dia a dia do negócio. E eu vivi isso na prática, onde uma empresa como a Olambra, que tinha um resultado já fantástico, tinha um potencial de triplicar o negócio num tão curto prazo que aconteceu. E isso, o nome disso chama-se execução. Entender onde estão as pequenas oportunidades que você mexe e a diferença acontece na prática. Mas para isso você tem que ir lá na operação de classificação de grãos, por exemplo, e ver onde tem perda, e ver onde tem oportunidade de melhoria, onde o processo não está ligado à própria estratégia, onde a informação que vem através daquela operação não está ligada ao processo e não está ligada, portanto, à própria estratégia. Então, assim, a execução é o nome do jogo. Né? A gente fala muito na JPacta, né? Até o mote muito do que fez a gente criar a empresa, que é o agro pode merece mais. Né? Isso aí a gente tem... Eu costumo dizer que a gente tem lembretes diários disso, né? Nessa conversa aqui você tá tocando uma delas que muita gente me pergunta assim, pô, o agro pode merece mais o quê? Né? E uma história que eu conto, e eu acho que é um link legal do que você está falando aqui, muito do que as empresas conseguem fazer através dos seus fundadores ao longo do tempo, através do seu grupo de gestão que foi criado ao longo do tempo, chega uma hora que é a melhoria contínua daquilo que foi criado, né? E isso é um crescimento de performance meio que em rampa, como se fosse uma escadinha rolante, né? E é muito curioso a gente ver a entrada de um grupo sênior de conselheiros, né? Gente que já praticou coisas porque está vendo com uma visão ultra sênior, né? Prática dentro da empresa. É muito comum a gente ver a descoberta de oportunidades, que é o que eu chamo do não subir de rampa, mas subir de elevador, né? Que são pequenas coisas que vão gerar saltos de produtividade, saltos de performance, né? E volta e meia a gente apresenta isso para as empresas, né? Como propostas e tudo mais, mas uma das coisas que muita gente me pergunta é o seguinte, poxa, mas... como é que tira isso aqui do papel, né? E assim, eu acho que um grande diferencial do que a gente foi
incorporando dentro da nossa proposta de valor tem sido o acompanhar aquela execução. Né? Eu não tenho muita dúvida que quando você fala, né, de que viver na prática aquilo que está no planejamento, viver na prática aquilo que está na estratégia, tem que vir acompanhado da execução, mas eu acho que assim, também contar com quem tem a experiência de cruzar a fronteira do planejamento com a execução tem o seu valor. Né? Não tenho dúvida. E eu acho que o momento para fazer esse raciocínio e para fazer essa transição, João, e trazer essa competência como a JPACTA traz para empresas do setor, seja que tamanho for, seja que tipo de negócio for, é o melhor momento que a gente está vivendo. Um momento extremamente complexo, extremamente difícil de você prever, e o próprio dono, fundador, o próprio líder dessas empresas estão com um tempo escasso para sair, saturado, olhar e saturado. Então, é onde a gente pode ajudar. Mas você acha que assim, se a gente tivesse que levantar uma pergunta, né, por que as estratégias boas falham na execução? Porque eu acho que não tem nada de errado disso, porque talvez não houve um costume. O agronegócio veio crescendo nos últimos 30 anos no modelo básico de fazer gestão e veio crescendo por uma série de fatores importantes. O próprio desenvolvimento dessas tecnologias que a gente comentou no começo, de genética, de agricultura de precisão, de melhoria de solo, fez com que o produtor se acostumasse com esse crescimento, as áreas foram crescendo, veio a irrigação, veio assim, uma série de fatores que ajudou a agricultura a crescer nos últimos 30 anos, sim ou sim. Né? A agricultura e a agroindústria também. E a agroindústria. Hoje não é bem assim. Né? Hoje, com os cenários que a gente vive, nesse ciclo que a gente vive, onde tem margens apertadas, onde tem cenário geopolítico que faz uma diferença incrível. No negócio hoje, onde você tem uma gama de oportunidades ou de opções para você tomar decisão, faz com que você precise mudar o que era feito antes de alguma forma. Isso não é um costume que é fácil de acontecer. Então, mudar, a gente mesmo tem essa dificuldade, né? Mudar é sempre difícil. Mas essa mudança precisa acontecer daqui para os próximos 30 anos serem prósperos também. Então, por que não acontece? Porque, primeiro, não houve esse costume. Segundo, que a competência ela foi criada dentro de casa. E agora a gente traz um fator onde você precisa trazer novas competências, onde precisa trazer gente que já passou por isso antes, gente que tem outras visões, que tem outras experiências, para poder tirar do papel e colocar isso na prática. Então, assim, é difícil isso acontecer do ponto de vista de falar, mas eu sempre fiz assim, eu estou acostumado a fazer assim, mas agora não dá mais, agora eu tenho que mudar. Para isso eu tenho que ter uma composição de pessoas corretas, certas, nos lugares certos. Para isso eu tenho que ter uma integração com a gestão, com a governança disso. Processo. E para isso eu tenho que realmente ter a liderança focada ali onde o negócio acontece, focada na própria execução. Não é só sentar e desenhar a estratégia, isso não faz mais diferença hoje. Eu acho que até a gente está vendo essa escalada de inteligência artificial agora, né? Todo mundo tem uma IA, um GPT, alguma coisa no celular, no computador, né? E esses dias a gente estava numa discussão profunda disso, né? De, poxa, já tem tudo dentro da IA, né? E aí o pessoal me provocou um pouco, assim, né? De João, poxa,
a gente não é consultoria na JP, a gente trabalha muito com consultores que os clientes empenham, né? E que a gente está apoiando ali e tudo. E eles falaram assim, poxa, mas qual que é o valor do consultor hoje? E eu falei assim, gente, olha, dá um passo para trás. Né? As consultorias, elas sempre ofereceram duas grandes coisas, que era capacidade de processamento de dados, né? Então eles conseguem atrair aquele talento jovem, que é aquela cavalaria intelectual, né? É o processamento, a análise, a extração de dados, a extração da ideia da empresa, a proposição daquilo com técnicas, métodos e tudo mais. Agora, ninguém contrata uma consultoria pela sua força de trabalho jovem. Sempre contrataram as consultorias pela sua força de trabalho sênior. E no mundo da IA, que colocou uma cavalaria intelectual na ponta do dedo, né? Às vezes não precisa nem falar com o dedo, a gente já conversa com aquilo, né? Nunca foi tão importante ter contexto e julgamento sênior, porque produz muita bobagem, né? Produz muita bobagem aquilo. Então, assim, contexto e julgamento vai muito longe, e eu acho que isso é um link muito interessante com o que você traz de pessoa, os processos isolados, mas os processos conjuntos e sistemas também, né? Sim. De novo, da tua experiência, assim, onde é que você acha que uma empresa consegue detectar quando existe uma desconexão dessas pessoas, processos e sistemas relevante? Bom, primeira coisa, a liderança, seja ela o CEO da empresa ou seja ela o diretor da área, tem que ter uma competência de diagnosticar isso de uma forma muito eficiente, ou seja, ligar os pontos. Né? Estou tendo... o meu KPI está fora daquilo que eu planejei, então tem alguma coisa errada. A pessoa que está fazendo tal função tem a competência para fazer aquela função? Não, então tem alguma coisa errada. E eu não estou conseguindo executar. Então, essa trilogia é uma trilogia antiga que muitas empresas estão aprendendo agora. Né? Fazer a ligação entre... A primeira coisa que eu chego quando entro numa empresa para fazer um diagnóstico desse é olhar as pessoas, é falar com as pessoas, é entender o que cada um está fazendo na sua função, no seu papel, entender como as coisas estão interligadas. Se a área comercial não fala necessariamente com a área de operações, que, portanto, não fala com a área financeira, que, portanto, não fala com a área de marketing ou de produto, que tem alguma coisa errada. Se não existe essa integração, já começa daí, tem alguma coisa errada. Então, a capacidade de você ler, isso é importante. Você conectar esses pontos, acho que é crucial. E depois criar essa integração. Né? Você cria uma visão, tem uma visão e começa a criar, estruturar essa integração entre esses três pilares. Então, acho que começa daí, João. Acho que por que não acontece? Ou como que a gente identifica? Acho que tem que ser feito um bom diagnóstico, você tem que ter uma capacidade importante de entender esses pontos, e começando pelas pessoas. Eu acho que um dos apoios muito grandes que a gente acaba oferecendo, né, tanto para os donos quanto para os conselhos, e até para os executivos também, tipicamente no início de um engajamento, a capacidade que um olhar destreinado tem de identificar as oportunidades mais relevantes é impressionante. Sim. Né? Principalmente, assim, novamente, vindo de gente que tem 30 anos profissionais, essa coisa ela quase borbulha, né? Mas a gente vê muito assim, vamos separar empresas familiares, né? Mesmo as empresas familiares menos estruturadas ou mais estruturadas, muita gente que está ali são relacionamentos de longa data, muita gente que está ali são relacionamentos que têm uma proximidade, uma empatia, né, com a história da empresa, a história da família, a história daquele grupo é muito grande. E, assim, criar um ambiente para que a gente consiga conversar, né, sobre como aproveitar ao máximo o público já existente
eu acho que isso são conversas muito boas e saudáveis de se ter em um ambiente de conselho, né? Com aquele proprietário, aquele fundador, aquele investidor, né? Isso nas empresas familiares eu acho que é uma entrega muito relevante que a gente faz, porque ela, com o olhar correto, a gente consegue aproveitar e até dar oportunidade para as pessoas que estavam, às vezes, até saturadas, né? Elas estavam querendo oportunidade diferente ali, mas não tinha muito jeito de falar, né? Com o dono, com o proprietário e tudo mais sobre aquilo. Às vezes queriam um crescimento, são da família, às vezes a gente vê isso, né? A gente que é da família está enfiado numa função ali, porque colocaram ela ali, mas não necessariamente está tirando o melhor daquela pessoa. Isso não é privilégio exclusivo de empresa familiar. Não. Isso também em empresas multinacionais isso acontece, né? Tipicamente são empresas que têm mais processos para lidar com isso, né? Processos que às vezes são até mais cartesianos e menos humanos do que muita gente gostaria, né? De avaliações de performance, avaliações de aptidão, de perfil e tudo mais. Então, existe muita ferramenta para ser aplicada que essa experiência de múltipla indústria, essa experiência em múltiplas dimensões, né? Liderando a distância em uma região, né? Você tem que criar e usar aquilo que no momento que você está num conselho, você consegue trazer todo aquele ferramental muito rápido para a empresa, para fazer esse diagnóstico, né? E no final das contas é aquela história, né? A ineficiência não está só no custo das empresas, né? Ela está na falta de integração dessas pessoas, processos e sistemas, né? Mas indo você tocou num outro tema aí que é dentro do capítulo pessoa, liderança também é muito importante, né? E assim, existe uma falácia, né, de que o líder ele se distancia da execução, tá? Porque ele está gerenciando mais do que executando, ele está planejando mais do que executando. Mas assim, 70%, 80% vem da execução, né? O que significa liderar a execução? Liderar a execução significa fazer escolhas, em primeiro lugar, né? Fazer escolhas no sentido de você, do líder, não gastar tempo com coisas que não vão fazer a diferença. Então, reuniões que são desnecessárias. Reuniões poderiam ser um e-mail, né? Que poderia ser análise de dados, de KPIs, que também não são os mais importantes, não são os prioritários. Né? A tal da parálise de análise. Ou seja, eu sou da teoria de que há muita oportunidade, muito caminho para fazer o feijão com arroz bem feito, né? Infelizmente, a gente passa por uma situação onde a média é medida por baixo, ela é analisada por baixo e não por cima. Se a gente fizer o básico, entender o que é prioridade e usar o tempo da liderança para estar próximo da sua equipe, próximo da execução e realmente de onde o negócio acontece, integrar esses pontos, integrar as áreas, a eficiência muda na veia. Não é? A liderança gasta muito tempo hoje e quantas vezes a gente já não viveu isso como executivos, onde você acaba uma reunião, vai para outra, acabou o dia, você não saiu da sala de reunião e aí faz uma análise disso tudo. Eu poderia gastar metade desse tempo para tomar as decisões que eu tomei, ou menos até, porque e aí o resto, onde eu estou precisando priorizar, eu não estou, e eu não estou presente. A visão do dono, a visão do líder com a equipe faz a mudança. O líder mostra o caminho, né? Se esse caminho tem propósito, se esse caminho tem uma visão de futuro, tem um objetivo e onde todo mundo pensa da mesma forma e como fazer, o negócio anda. É fazer bem feito. O líder tem que estar próximo da sua equipe. Então, a liderança passa muito tempo fazendo a gestão de coisas que não são prioritárias e esquece ou deixa de fazer porque
está sem tempo, a escolha foi mal feita para fazer aquilo que é mais importante. Então, eu diria que a liderança e a gestão efetiva não acontece por tomada de decisão. É muito curioso, assim, o agronegócio, ele dá um privilégio para a gente, né? A gente está falando muito do agro aqui, mas eu acho que assim, a agroindústria brasileira, a commodity industrial brasileira tem muitas histórias ainda de empresas familiares, né? E assim, poxa, eu venho de uma família que teve um pouco dessa exposição, só que eu me profissionalizei muito em multinacional, americana, meritocrata, né? Líder do seu segmento e tudo mais. E eu me reconectei com essa coisa do proprietário, fundador, né? Muito mais quando a gente começou a servir algumas empresas na J. Pacta. E é muito curioso ver a progressão desses negócios. Então, você tem aquele líder visionário que colocou tudo à risca para fundar a sua empresa, montou uma primeira empresa, cresceu, quebrou na história brasileira, né? Empresário brasileiro, cresceu, quebrou. Deu certo em alguma coisa, cresceu a sua empresa, teve a dor de ter que contratar para continuar crescendo, né? Contratou, treinou aquela pessoa, chegou num ponto daquele crescimento que ele falou o seguinte: meu Deus do céu, eu estou só dentro da minha empresa, eu não estou mais nos fornecedores que me trouxeram até aqui, nos clientes que me trouxeram até aqui, eu não estou mais no mercado, preciso sair. Aí ele vai lá, uma nova rodada de contratação, coloca o time dele para dentro de casa também, para ficar tocando aquela coisa de dentro, do processo, do sistema, do crescimento. Ele foi para fora de novo, deu mais uma rodada de crescimento, agora a empresa dele fatura bilhões, né? Ele já está num outro patamar, estruturou o seu negócio, olha para dentro do seu executivo e fala o seguinte: pô, pessoal, vocês não estão junto dos nossos fornecedores e do nosso cliente. Meu amigo, você só transferiu para uma camada para baixo aquilo que você viveu. Seu time não consegue sair de dentro da sua empresa para estar lá fora, para capturar trazer o de fora para dentro de novo da empresa. Então, às vezes a gente tem aquele fundador que se tornou o líder do conselho e que agora já está pensando já está numa outra fase de vida, né? Depois de 30, 40, 50 anos, às vezes, dentro daquele negócio, ele está falando o seguinte: pô, agora está na hora de quem veio depois segurar esse rojão aqui. Só que ele fala o seguinte: poxa, meu time, eu não sinto que ele está preparado para levar essa empresa para frente. É claro que não está, porque você foi cometendo erros assim que você mesmo foi passando pelas dores, né? E isso aí vai se repetindo de um jeito muito orgânico. Sim. E se você não gera essas jornadas, né, de dar a exposição ao seu time ao externo, conectar o seu time ao externo, né, criar formas de retenção daquele time também, no momento que aquele time também começa a aparecer como profissional e tudo mais, é claro que a tua concorrência vai assediar o teu profissional. É óbvio que vai. Então, sim, os desafios de retenção de longo prazo, os desafios de remuneração de longo prazo, elas vão começando a entrar naquela vida da progressão da empresa que muitas vezes multinacionais, que foi o ambiente que eu me profissionalizei, elas já estão 50 anos na lida, 100 anos, 150 anos dentro daquilo, e essa trajetória ela se perde. Você tem líderes que entraram e saíram dessa empresa que nem perceberam isso, né? Naquela dicotomia. Agora, dentro do desafio de execução, são várias as maneiras que se perde valor, né? Sim. Uma delas, a gente falou, né, que são nos processos, sistemas, né, nessa integração nas pessoas. A outra dela vem da liderança na tomada de decisão. Mas, assim, se a gente pudesse virar para esse lado, né, onde é que, na prática, o valor se perde nessa desconexão de execução? Bom, na desconexão, e eu acho que você trouxe um ponto importante que eu quero retomar aqui, que é essa valorização do conhecimento do fundador e do que e do que o fundador criou até esse momento, para aproveitar esse conhecimento junto com um novo momento, junto com
as mudanças na prática que devem acontecer. É lógico que a gente precisa segmentar, e a JPAC acho que faz isso muito bem, que é entender do cenário. Você tem empresa que é um paciente que está na UTI e precisa de transformação, e aí não tem apetite para tempo, tem que fazer rápido. Uhum. É o turnaround, é a mudança. E aí a mudança. São dois momentos, e aí é uma mudança radical, e aí onde a dor é maior, onde a mudança precisa acontecer de uma forma muito mais estrutural e muito mais radical. A razão pela mudança é mais óbvia. Esse é um ponto, e talvez aí esse aproveitamento, esse conhecimento precisa ser questionado de fato, e a mudança ela tem que acontecer mais rápido. Uhum. Mas de um outro ponto de vista, o que acontece com talvez a maioria das empresas que a gente esteja falando aqui é como essa nova liderança, a gestão, consegue conectar e ganhar a experiência e trazer um equilíbrio entre a experiência que o fundador tem sobre o seu negócio e as pessoas que foram criadas desde então nesse negócio, com uma visão nova de negócio. Eu preciso mudar. E aí, de novo, a gente não está falando só de agro, a gente está falando de empresa de dono em geral, que é a maior parte da população de empresas no Brasil. De multinacional também. E de multinacional também. Mas como trazer, então, essa competência nova, de uma liderança nova, que traz uma experiência e competências diferentes, com o que o dono trouxe até então, porque o risco de fazer uma mudança drástica num momento desse, você sendo o dono, é alto. Eu não vou perder tudo que eu construí ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, empresas até mais, 60 anos, como era o caso que eu passei, empresa de 60 anos que construiu um legado imenso, mas se viu num momento de dificuldade de decrescer e falou, pô, eu preciso trazer alguém de fora, eu preciso trazer uma competência nova para trazer um olhar de crescimento. Como que eu faço isso? Não tem como você fazer crescimento sem mudança. Mudança e crescimento estão diretamente ligados. Agora, como que eu uso o melhor do que aquela empresa criou ao longo de 60 anos com uma visão nova de mudança que precisa acontecer para a empresa continuar crescendo? Então, essa ligação é o que faz a diferença. Então, precisa tomar muito cuidado quando você toma essa decisão. E assim, fazer mudança hoje, no cenário que a gente vive, é o que a gente está vivendo. A mudança precisa acontecer. Seja na gestão, seja na visão estratégica, seja no seu portfólio de produto, seja no investimento, seja na gestão de risco, na governança. Isso tudo precisa estar conectado. Né? Eu acho que você trouxe um elemento muito legal que resume também outra coisa que a gente fala muito dentro da JPAC, né? Que tipicamente a gente se engaja em dois momentos muito claros assim, das empresas. Isso não é privilégio somente das multinacionais, das empresas familiares, das empresas no exterior que a gente atua, que existe uma distinção muito forte dos momentos de transformação por crise, que são as transformações em turnaround, né? em sair de um resultado que é cainte e fazer uma reversão de resultado. E existe uma outra situação, que é uma empresa que ela vinha crescendo e ela platonou, né? Ela saturou aquela jornada e não encontrou novas piscinas de valor, novos potes de ouro para dar um outro salto. Sim. Que literalmente é conectado com o que eu falei do crescer em rampa versus crescer em degraus, né? De elevador. Mas em ambas as situações, execução é um tema muito chave. Sim. Se materializam de formas diferentes e com energia e intensidade muito diferente. Completamente. Né? Então é aquela história, o bicho acuado, né? Ele tem reações muito mais fortes, muito mais veementes. Ele executa mais. Esse é o ambiente de transformação. Né? Um animal na caça,
ele pode ser muito mais cirúrgico e ele pode escolher muito mais as suas batalhas e ir atrás da oportunidade com muito mais, vamos dizer assim, muito mais precisão, né? Onde ele despeja energia. Agora, você já viveu esses dois momentos, né? Você já viveu essas duas situações, não somente dentro do agro, mas eu acho que assim, você já viveu isso dentro do agro, né? Empresas que estavam passando por momentos bem diferentes. Mas o que eu queria perguntar para você, né, é o que são os ganhos mais rápidos, né, quando a gente está nesses dois mundos? Né? O ganho mais rápido é em execução, quando você está nesses dois mundos. Seja no mundo de transformação por necessidade, seja no mundo de transformação por escolha, vamos dizer assim. Vai depender muito do negócio e do momento do negócio, como você falou, né, João? Num negócio que tá realmente necessitando de transformação e de uma mudança rápida, onde não tem nada dando certo, o que vai fazer a diferença é a agilidade da execução, a agilidade de você montar um plano e colocar isso em prática. Essa agilidade, não tenha dúvida que é importante no momento desse. O custo da tentativa, erro e tempo aí é muito severo. Né? Muito severo. Né? Num cenário onde você tem uma empresa que está prosperando, mas não encontrou um novo caminho de crescimento, você tem mais tempo para tomar o cuidado de planejar e priorizar onde você vai colocar suas fichas. Então, eu passei recentemente por um negócio onde a empresa estava crescendo, mas de uma forma limitada e num mercado saturado. Para onde a gente vai? A empresa não precisa tomar uma decisão de transformação imediata, urgente, mas precisa de uma nova visão de negócio. Então, a capacidade de você olhar os novos negócios, conectar com a estratégia, trazer as pessoas competentes no sentido de, olha, para crescer eu preciso procurar um mercado novo. Tá? Eu continuo no meu mercado, mas eu vou procurar um mercado novo. Eu preciso trazer competência para entender esse mercado, ou que já esteja nesse mercado. Preciso integrar essa competência dentro da companhia. Eu posso fazer isso com calma, eu posso fazer isso testando. Eu vou entrar num segmento onde eu não conheço, eu não vou colocar todas as minhas fichas nesse segmento. Eu continuo crescendo, eu continuo atuando no segmento que eu estou, mas eu vou paulatinamente ganhar competência, ganhar expertise naquele segmento onde eu posso crescer no futuro. E assim por diante. Eu preciso criar na gestão, como eu estou entrando em novos segmentos, ou como eu estou ampliando o meu portfólio de produto ou de serviço, para gerir isso, para entender a informação que isso está me trazendo versus aquilo que eu tinha antes. Então, essa de novo, né? São cenários distintos, depende muito... O playbook muda, né? Muda completamente. Eu acho que assim, você toca um tema que é... Claro que quando a gente fala da ultra experiência, né, e tudo mais, eu acho que uma das grandes coisas que chamam atenção muito na sua trajetória, né, na trajetória de conselheiros, é ter sentado na cadeira, ter sido executivo naquilo, né? No momento que a gente está lidando, né, com um novo grupo executivo, com um novo grupo de conselho, um novo grupo de investidores, proprietários, essa é uma hora que essa maestria de conseguir ler a situação, né, entender o cenário, né, que é o que eu chamo do contexto e julgamento. Trazer o contexto e julgamento para aquilo que está sendo apresentado. Essa é uma das partes escondidas do que se chama governança. Exato. Que a governança por um grupo inapto, a governança por um grupo sem experiência, né, ela se traduz a execução dessa governança, ela se traduz normalmente num jeito até pobre, um jeito até arriscado demais para aquela empresa. Né?
Quando a gente fala de governança, disciplina, e nesse contexto de gente que já sentou nas cadeiras e tudo mais, né? Quanto do problema aí é execução, quanto do problema é a falta dessa governança, a falta dessa clareza ou a falta dessa experiência na camada de governança das empresas? Eu acho que nessa posição, e quando fala de governança, a gente está falando de gestão de risco, a gente está falando de alocação de investimento, a gente está falando da gestão financeira, né, da saúde do negócio. E por vezes eu encontrei situações em conselho onde não se sabia ler um balanço, por exemplo. Impressionante. Ou se faz investimento baseado numa alocação de recurso gerando dívida onde o caixa não suporta. A gestão de caixa não existe. A gestão do risco não existe. Então, a gente está falando de um cenário atual no setor do agronegócio, onde as margens estão extremamente apertadas, e se você colocar hoje só a operação já permite um cenário de cautela e de um foco muito grande na governança e na gestão do risco, só na operação. Imagina quando você fala em querer crescer e alocando recurso, por exemplo, em arrendamento, enfim, em novos negócios, em verticalização. Você está falando de coisas muito mais complexas. Integração de setores que são foco, por exemplo, das empresas de private equity, de venture capital, etc. Por que nos últimos anos muitas falharam, né? Porque simplesmente comprar um negócio barato é uma coisa. Executar e criar uma relação de potencial geração de valor para continuar investindo no negócio e permitir um crescimento a longo prazo, não é tão simples assim. Né? Então, a governança, a gestão de risco, entender isso na prática. E, obviamente, para fazer gestão de risco e governança, você tem que entender se a execução está sendo bem feita ou não. E por isso que a gente conversando antes, tá falando de que como que o conselheiro não vai, ao longo do mês, antes da reunião de conselho, né? Como que ele não se envolve? Como ele não se envolve e não vai lá na ponta e ver o que está acontecendo? Como ele não vai falar com o cliente da empresa que ele está aconselhando? Como que ele não vai entender o que a concorrência está fazendo, né? Versus o que a empresa que ele está aconselhando está fazendo? Como ele não... Ou seja, ser conselheiro e estar aconselhando ou mentorando alguém não é participar de uma reunião mensal, é entender o negócio durante o mês para você chegar com uma capacidade de influência alta, porque você tem fatos e dados na mão, concretos, e uma leitura completa do negócio para você aconselhar, para você direcionar o que tem que ser feito. É interessante isso, né? A gente volta e meia tem diálogos e conversas, né, com outros clientes que às vezes já estão com a gente aí há mais de ano. A gente tem mais de um conselheiro na mesma empresa e a gente conversa sobre esse fenômeno que são conselhos efetivos, né? Conselheiros sempre existiram, né? Os conselhos de administração sempre existiram. A gente via muitos vícios deles acontecendo. Então, quando eu falo vícios, são conselheiros que foram nomeados, às vezes, por comodidade do dono do capital, né? Por empatia. Sim. Pela conveniência, pela amizade, né? Que é uma proposta que ela
vira e mexe a gente vê ela envelhecendo relativamente mal, tá? Mas ainda muito presente no mundo inteiro, isso daí. Agora, no momento que a gente começa a dialogar com essas empresas, a gente nota uma coisa muito clara, que é o conselheiro que está tendo sucesso, né? O ex-profissional, vamos dizer assim, ex-executivo, né? Profissional conselheiro e que está tendo sucesso, tipicamente ele descobriu que não é a experiência anterior dele que faz com que ele tenha sucesso nesta nova atividade profissional. É exatamente o link entre a sua experiência, ou, né, no caso da nossa proposta de valor, é uma ultra experiência, né? A gente que é ultra experiente mesmo, se conectando com as empresas, mas encontrando a empresa onde ela está. E aí, essa análise em profundidade de como a execução está se dando, essa análise em profundidade do negócio desta empresa, que deveria ser uma coisa que não deveria ser um diferencial, né? Deveria ser o comum, o standard, né? Daquilo, é exatamente o que faz com que a percepção dos clientes seja uma percepção de um retorno sobre investimento muito rápida, né? No momento que se empenha aquele conselheiro. E eu acho que, assim, invariavelmente, você tocou num tema que a gente sempre lembra de quem estava conosco nos momentos mais chaves da vida e no momento das decisões mais profundas que a gente tomou, tá? E assim, se você é um líder, se você é um executivo, se você é presidente, vice-presidente de uma empresa, se você é um empresário, se você é um proprietário, né? Invariavelmente você já se viu sozinho, com uma decisão chave, que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? São decisões tipicamente ambíguas, de vida, de profissão, e que tipicamente é com quem você dialoga neste momento, número 1, você nunca esquece, né? Número 2, quem te oferece uma ajuda, até às vezes aquilo que você não concorda. Sim. Você lembra, você não esquece dessas pessoas. E assim, no mundo de hoje, com a opção de poder contar com profissionais, praticantes, com ultra experiência, existe uma grande diferença entre agir de maneira destemida para agir de uma maneira inconsequente. Sem dúvida. Que é perguntar. Assim, o ato de perguntar para alguém é a diferença do destemido para o inconsequente. E, novamente, você não precisa concordar com tudo que um conselheiro ele te fala. Muitas vezes você precisa até do oposto. Você precisa que ele antagonize o que você está pensando. Mas, invariavelmente, nesses momentos-chave, eu acho que assim, aquela história do empresário que se fez sozinho, que nunca precisou de ninguém, eu acho que está envelhecendo muito mal. Né? Está envelhecendo muito mal essa história. E assim, a gente já entrou num mundo executivo, profissional hoje em dia, né? Principalmente financeiro, que assim, realmente tem tanta informação que por que não contar com contexto e julgamento de quem já viveu aquela decisão ou já passou por aquela ambiguidade, consegue ponderar vários elementos que você não conseguiu ter acesso. Né? E isso é muito parte a gente está falando de execução, né? A execução não é uma opção, ela é exatamente aquilo que faz a gente se ver entre um mundo de sucesso e um mundo de insucesso, mas a execução também, contando com quem é ultra profissional, ela literalmente te caminha para uma trajetória um pouco mais destemida, um pouco menos inconsequente e um pouco mais efetiva, né? Sem dúvida. E como executivo também, não só na posição de conselho. Eu, como executivo na minha carreira, os momentos que eu mais precisei, eu busquei aconselhamento de alguém que estivesse fora do meu dia a dia. Uhum. E foram os momentos mais cruciais para eu tomar decisão.
A gente lembra. A gente lembra. A gente sabe quem estava lá na trincheira com a gente. É um mentor, é um colega que está em outro setor e que passou por uma dor parecida. Hoje, mais de 70% dos CEOs das empresas se sentem sozinhos, porque eles não têm com quem dialogar. É isso. Quantos CEOs não têm um conselho para dialogar e de forma frequente, de forma corriqueira, de forma natural, e que possa se aconselhar e que possa tratar de coisas que são decisões que ele precisa tomar, mas que ele não pode estar sozinho nessa decisão. Aliás, um bom líder, um bom CEO, não é um bom CEO sozinho nunca. E nunca foi. Nunca foi. Né? Então, não tenha dúvida que isso é super relevante. E de novo, Xandos, eu acho que assim, bem-vindo mais uma vez ao JPacta, né? Esse episódio está acontecendo muito junto com a sua entrada. Eu acho que as pessoas vão ter muito prazer, assim, de você estar em casa aí, né? A gente deixa sempre aqui o QR Code, o link, né, para o perfil do conselheiro, o link para a nossa página na internet, o link para a nossa página do Instagram, lá do LinkedIn e tudo mais. Mas a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem em casa, né, é muito essa, assim, de se você profissional, você empresário, você investidor, já teve uma situação crucial que você não detinha todo o conhecimento, número 1, você lembra quem você ligou, tá bom? E isso daí, muitas vezes as pessoas aqui no Brasil, né, principalmente, elas ainda estão descobrindo por que ter um conselheiro, né? E assim, essa reflexão que eu acabei de levantar para vocês é exatamente o porquê ter um grupo conselheiro diverso, que a experiência dele é comprovada, que não é só teu amigo, que não é só o teu representante dentro de uma empresa, não é só isso, mas que de fato ele contribui para aquele grupo com a sua experiência, com o teu contexto e o teu julgamento. Então, novamente, gente, quem tiver interesse, né, de buscar algum dos conselheiros da JPacta, a gente sempre deixa na descrição do vídeo, né, aqui no card também, um pouco dos nossos contatos. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer contribuir com todos vocês. Quem tem interesse de falar com o Xandros, eu acho que também vai ser um prazer contar com a experiência dele, tanto individualmente como coletivamente, né? Mas, como sempre aqui nos episódios, a gente sempre gosta de, antes de encerrar o episódio, a gente deixar com que as pessoas conheçam um pouco da tua história, né? A gente sempre pede para a pessoa trazer uma história aqui para a gente. E assim, queria te chamar ali para a gente tomar um café. Tomar um café. E a galera conhecer um pouquinho mais da história que você veio preparar para a gente. Vamos lá. De novo, obrigado por estar aqui no episódio com a gente. Obrigado a você, é um prazer. Valeu. Vamos lá tomar um cafezinho. Bom, Xandros, me conta a história que você preparou. E outra, a galera de casa às vezes pergunta assim, pô, combinam antes, né, da história e tudo mais. O que eu te falei vindo para cá? Que era a única coisa que eu te pedia. Para não te contar antes a história. Exatamente. Então, assim, eu descubro a história junto com vocês. Então, me conta aí, que história que você preparou para a gente hoje? Isso aí. Acho que... E é bacana poder falar, nesse momento, falar um pouquinho, depois de tudo que a gente conversou, e depois de 30 anos ou mais de carreira, puxar o gancho dos temas que a gente conversou. Tem muita história para contar, tem muita história bacana para contar, mas eu queria especificamente falar de uma história que foi importante para mim, numa guinada de carreira que eu fiz, e por que foi importante. Eu acho que qualquer pessoa que esteja no nosso lugar, seja um executivo de empresa, um líder de uma unidade de negócios, seja um conselheiro, seja um fundador de empresa, de se questionar algumas coisas. Porque eu passei boa parte da minha carreira, primeira metade da minha carreira, ou mais até, em negócios diferentes, mas especialmente em indústria. Uhum. Em indústria que não tinha nada a ver com agronegócio. Né? Indústria de bem de consumo semidurável.
Empresas globais, atuando na América Latina, atuando nos Estados Unidos. Que eu acho que é a grande riqueza, inclusive, de quem dialoga contigo enquanto conselheiro, né? Exatamente. Exato. Essa diversidade que você traz de fora da indústria. Exato, mas o agro nunca foi um alvo para mim. Na verdade, apareceu no momento em que eu me questionava sobre a minha habilidade de me adaptar em situações distintas de negócio e de culturas também de empresa. E no momento onde eu percebi que a minha capacidade ou o meu potencial de aprendizado, onde eu estava, já estava mais limitado. E meio que caiu no colo, assim, um momento de alguém me ligar e falar assim, tem uma oportunidade para você no agronegócio. Legal. Eu falei, mas por que eu? Eu nunca trabalhei no agronegócio, né? Não entendo do agronegócio. E antes de tomar a decisão, eu fui pesquisar, fui pesquisar um pouquinho. E a minha decisão de ir para o agronegócio foi para me desafiar. E foi interessante porque eu saí de uma empresa de capital fechado, europeia, com 100 anos de história, global, para uma empresa americana de capital aberta, de um setor completamente diferente, que era o agronegócio, que eu não conhecia nada, para liderar uma área que estava em transição. Eu fui assumir a diretoria de marketing, onde era marketing estratégico de produto, de cultivos, de desenvolvimento de produto, estratégia de acesso ao mercado, inteligência de mercado, enfim. E a diretriz para essa área era assumir a governança do negócio do ponto de vista de estratégia de produto e estratégia de precificação, estratégia ou seja, manutenção de margem, de toda a gestão do risco do negócio. Por quê? Numa empresa de capital aberto, onde o resultado trimestral vale muito para o valor da ação do negócio, a venda no mês é muito importante. Portanto, a equipe comercial tem um poder muito grande na mão de tomar decisão e de fazer a negociação. Porém, você corre o risco de flutuação de preço, de talvez não seguir uma política comercial bem orientada e bem definida, flutuação de margem, etc. E eu fui para conduzir essa mudança dentro da companhia, que era uma mudança importante, uma mudança grande. E não é desprezível. Essa coisa do capital aberto, capital fechado, né? Eu acho que muita empresa no Brasil, assim, nos últimos 20 anos, a coisa do IPO no Brasil, principalmente o IPO dentro desse mundo de commodity, né? Ela voltou a ser uma realidade, né? Ou passou a ser uma realidade. Agora, a dinâmica que existe de marketing dentro de um ambiente de capital aberto, né, é uma dinâmica muito especial, porque você tem que sequenciar muito bem as histórias que você conta. Quando eu falo histórias, não é nem só a narrativa, né, a história vazia, mas assim, uma história tem que ser muito propositado, né, aquilo que você lança, aquilo que você comenta, onde você está presente, porque no final das contas você está falando não somente com o seu consumidor, mas também com o seu investidor potencial, né? Sem dúvida. E aí eu acho que assim, dentro do universo do agro, que se comunica muito mal, né? Acho que de uma maneira geral, não só no agro, assim, eu acho que empresas de commodities normalmente tem um pouco de deficiência, mas o agro a galera, no geral, ainda tem muito a fazer, né, para se comunicar, para dialogar com o seu consumidor e tudo mais, contar as histórias, né, do quão grande é aquilo por trás. Eu acho que isso aí, sem dúvida nenhuma, que era um você estava vindo de algo que devia ser um pouco mais natural e entrando dentro de um mundo que não necessariamente você estava falando a mesma língua da empresa. Uma dinâmica completamente não falando, efetivamente não falando a língua da empresa. E aí que está talvez o ponto alto dessa história, que é
Imagina, chegando de um setor diferente, onde eu não falo a língua da empresa, para assumir uma responsabilidade de fazer uma transição, onde tem uma área com um nível de poder de tomar a decisão grande e eu vindo para questionar o status quo. A forma como eu encontrei para conduzir isso foi me juntar a área justamente com maior poder de decisão. Claro. E dentro do agronegócio, essa área é a área que está no campo, é a área comercial que está no campo, falando com o cliente, está entendendo a necessidade do cliente. Não adiantava eu estar dentro da empresa e do escritório fazendo, criando toda essa estrutura e montando políticas e montando a estratégia e montando a governança, se eu não me colocasse junto com essa equipe e falasse, deixa eu aprender com você. Claro. Então eu fui, ao mesmo tempo que foi importante para eu criar esse vínculo e o aprendizado nessa linguagem do agronegócio, foi a forma como eu me inseri dentro de um grupo que eu era o diferente. Eu era o peixe fora do aquário, né? Eu era o peixinho diferente e eu fui me inserir. Então eu dei o braço junto com toda a equipe comercial e fui viajar ao Brasil. Então fui viajar ao Brasil, fui conhecer a fazenda, fui pôr o pé no barro, eu fui entender o negócio ali, como o negócio funciona e estar junto deles. Olha, a gente tem que fazer mudança, existe agora algumas diretrizes novas, mas eu estou contigo e eu quero aprender com você. Então essa mudança foi muito importante e que mostra a importância num setor que a gente vive hoje, de muitos desafios. Eu acho que a gente está vivendo o melhor momento no setor do agronegócio para trazer, ou seja, para realmente questionar a liderança, a gestão, porque são momentos mais difíceis, mais desafiadores, onde você aprende mais, onde você precisa ter mais criatividade, para trazer uma diversidade de pensamento, de histórias, de competências, e que possam se adaptar, e foi o que eu fiz nesse momento. Então eu saí de uma situação talvez de conforto, né, profissional e de aprendizado, para uma situação de completamente desconforto, e essa foi a forma que eu encontrei de me inserir. E a partir de então, eu descobri que eu tinha essa competência de entrar e de poder me adaptar a um cenário completamente diferente, a uma linguagem completamente diferente. Mas o ponto forte para você ter condição de fazer isso é você estar na ponta, é onde o negócio acontece, não é lá dentro do escritório, não é dentro da sua salinha, é estar onde o negócio acontece. Então isso foi um diferencial muito grande, foi uma história bacana que eu trouxe para contar, porque nem todo mundo pensa assim, né? Nem todo mundo, mesmo em conselho, e você está bastante familiarizado com isso, as reuniões de conselho que acontecem uma vez por mês, quantos conselheiros hoje que são formados por academias de conselheiros que se preocupam antes da reunião mensal, de ir lá visitar o cliente da empresa que ele está aconselhando, de falar com o consumidor que consome aquele produto ou serviço, de entender o que o concorrente está fazendo. Ou seja, isso faz a diferença. Então a gente falou tanto de execução, a gente falou tanto disso, e essa foi uma virada importante na minha carreira. Então essa é a história que eu trouxe. Acho que você traz dois elementos que são muito legais, né? Um é só um comentário e curiosidade, né? No escritório da JPacto tem uma foto de uma botina, né? E aquela foto bem típica de EPI, né? Daqueles equipamentos de proteção, que é uso obrigatório de botina. Só que a gente usa aquilo ali como um lembrete visual de que, apesar do nosso envolvimento enquanto conselheiros, a gente tem que vestir a botina mesmo e ir para o campo, ir encontrar as empresas, os donos, os conselhos, os conselheiros, onde a operação da empresa está. Exato. Né? Muita gente tem aquela visão romântica, né? O conselho de uma empresa, ele rola dentro de uma sala de conselho, de um boardroom, né? Uma sala com ar-condicionado e tudo mais.
E assim, a gente, dentro da JPAC, a gente acredita muito que o valor ele é gerado exatamente estando junto da empresa, estando junto da operação daquele negócio, né? E é muito interessante que você viveu um pouco disso, né, num outro momento de vida. Mas aí entra o segundo elemento, que eu acho que é legal a gente marcar bem o ponto, que o agronegócio e o mundo de commodities, né, na nossa região tem crescido tanto que ele não é capaz de produzir dentro das empresas o número de profissionais que a gente precisa para levar essa indústria adiante. Então, naturalmente, acontece muito o que aconteceu com você, que é a indústria buscando profissionais de fora, de outras indústrias, de outros segmentos. E este momento, né, em que o profissional que não é de longa data de dentro da indústria, não foi formado por dentro da indústria, ele entra dentro das empresas, duas coisas acontecem, né? Número um, é muito comum que a empresa veja aquele profissional como um forasteiro, né? Então ele não vem da nossa indústria, poxa, vou ter que ensinar e tudo mais. E assim, se eu puder deixar uma mensagem disso daqui, né? Eu tenho uma história de vida que é diferente, né? Eu nasci no interior do Brasil, fui criado no interior do Brasil, uma região extremamente rural. Me dediquei anos para uma das maiores empresas do agronegócio. Eu sou meio que fruto do meio, né? Mas volta e meia a gente cruzava com profissionais que estavam entrando dentro da indústria e a gente via a empresa gerando aquela primeira reação pô, mas não vem da gente e tudo mais. Só que existe uma riqueza tão grande de você receber o novo, você receber o diferente, porque normalmente são profissionais que vão trazer de uma maneira muito simples, um olhar que não existia. Sim. Uma contribuição que não existia, uma linguagem que não existia. E assim, a gente marca muito as empresas pelas disrupções que elas fazem, né? A gente lembra das empresas pelas disrupções que elas oferecem. Mas a boa verdade é que 90% do tempo são coisas incrementais que vão sendo feitas. E são exatamente, às vezes, esses profissionais que contaminam positivamente aquela trajetória. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E o oposto também acontece, que é um pouco da história que você está trazendo, né? Que é o profissional entrando na empresa também, né? Vindo de fora, como que ele se prepara para estar ali dentro. Né? Como ele se prepara para ter novos contatos, para ter um novo networking dentro daquele segmento, dentro daquela indústria, como que ele pode ser bem recebido não somente pela empresa, mas também pelos pares, né, pelos colegas, vamos dizer assim, fornecedores, clientes, competidores, associações setoriais, né, que fazem parte daquilo. E eu acho que assim, seria muito legal a gente ver mais empresas, executivos, conselhos buscando você também na JPacta, exatamente para falar o seguinte, pô, eu estou na mesma situação. Né? Recrutei um CFO, às vezes, que não vem dessa indústria. Como é que a gente pode prepará-lo? Integrar, né? E preparar. Temos conselheiros aqui que estão vindo de outras indústrias para contribuir com a gente. Né? Como é que é essa jornada, né, de se adaptar para dentro da indústria? Então, novamente, né, às vezes o profissional que ele é de longa data desse segmento, ele não vai ter a riqueza de se colocar naquele papel, né, de viver aquilo ali junto. Então, de novo, obrigado por trazer essa história. Eu acho que assim, muita gente em casa, às vezes, até se viu nessa, né, acompanha a gente aqui no Impacta exatamente porque quer buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de história do setor, mas não vem necessariamente do setor, ou também não tem acesso, né, às mesmas empresas que a gente tem. E eu acho que vai ser que não só é rico para eles também se verem nessa situação. Entendo. E eu acho que assim, um dos problemas que o agronegócio vive hoje no Brasil é a escassez de mão de obra, né? E, em geral. E quando a gente fala em gestão, talvez mais ainda. É na operação, é na gestão, é em tudo. E essa diversidade de conhecimento, de competências. Eu contratei muita gente na minha carreira, sempre foi muito importante, muito válido e obtive sempre resultados melhores, resultados além do que eu esperava
quando eu trouxe e trabalhei com universidade, porque se não é um conhecimento técnico, tudo bem, a gente pode deixar de fora o que é, se é P&D, se é muito técnico, se é um cientista, aí é uma coisa. Agora, se a gente fala de gestão, se a gente fala de outro tipo de conhecimento, de financeiro, estratégia, desenvolvimento de produto, estratégia de mercado, relacionamento com o cliente. Tem muita coisa para tomar de outras indústrias. Pode se ensinar, pode aprender. Né? E agora tem muito conhecimento de fora que eu acho que o agro pode absorver. E agora mais ainda, com todo esse desafio de falta de mão de obra, quem está ouvindo a gente e é dono, é empresário, é fundador, está sofrendo isso, dá uma olhada fora do setor. Pensa em olhar competência, pensa em olhar valores, pensa em olhar vivência do profissional e que possa, de alguma forma, agregar num momento de mudança, num momento de grandes desafios, num momento de criar cada vez mais governança sobre o negócio. Então, a gente vai sofrer, ainda falta muito criar essa diversidade, mas eu acho que é um ponto relevante para as empresas e para os líderes do setor pensarem. Não tem dúvida. Eu acho que assim, quem tem curiosidade, né? Novamente, assim, quem é do setor, tá? Que visita qualquer feira do agronegócio hoje em dia e pensa o que eram as feiras 10, 15 anos atrás, né? Eu acho que é muito visual a mudança que está existindo no agronegócio, né? Eu tive esse choque com um cliente nosso que, poxa, ele passou anos sem ir naquela AgriShow lá de Ribeirão Preto, né? E aí eu falei para ele um tempo atrás, eu falei assim, olha, vamos lá, vamos junto e tudo mais. Tal. Ele falou, vamos. E, pô, a gente entrou na feira e 30% da feira era drone, satélite e tecnologia. E ele assim, cara... É outra coisa. Cadê a feira? Mudou. A agropecuária aqui, cadê essa feira? Eu falei assim, pois é. Assim, hoje em dia, esse ambiente ele tá tendo uma... quase de volta para o futuro, né? Que é chocante para quem não vai todos os anos e não viu isso aqui de maneira incremental, entendeu? Exato. E é exatamente isso que eu acho que assim, quem está moldando o futuro é quem realmente está conseguindo tomar o que outras indústrias demoraram anos e custou muito caro para outras indústrias também desenvolver, né? Sim. E toma no agronegócio para às vezes um custo muito baixo, comprovado, testado e consegue aplicar aquilo, né? Então, de novo, Chambers, obrigado por ter feito esse episódio de Impacta com a gente, né? Novamente, gente, a gente vai deixar aqui, né, em algum lugar da tela, tanto o QR Code do perfil do Chandros, os contatos aí das nossas mídias sociais do Impacta, da JPacta, para vocês também acompanharem a gente, nossa comunidade do WhatsApp também, o Impacta Global Community com vocês. E mais uma vez agradecer você, dar as boas-vindas na JPacta também. Vai ser um prazer colaborar tanto contigo quanto você com todo mundo que está por ali. Deixar um agradecimento para quem está em casa, deixa aí, né, os joinha, comenta com a gente sempre responde muito vocês no que está ali no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, onde vocês quiserem, tá bom? Alguma última mensagem para a turma? Primeiro, agradecer demais a oportunidade de me juntar a essa equipe que é fenomenal. Acho que essa decisão também ela aconteceu por conta da qualidade de profissionais que estão na JPacta. Esse pensamento de participar do negócio como se fosse dono, pensamento de dono, né? De realmente fazer o negócio com o olhar de dono, que eu acho super relevante. E aprender, continuar aprendendo. A gente não pode parar de aprender nunca. Então, o prazer é todo meu, estou super à disposição e podem acessar que eu quero vir para somar, para agregar, para criar valor para quem estiver trabalhando com a gente.
Top. Gente, então, mais uma vez, obrigado por assistir a gente aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.